Eu gostaria de convidar você para ler só um versículo sobre o tema A expectativa revela fé e atrai o que se espera. Fique em pé, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é muito conhecido. O bom da palavra de Deus, por mais que ela seja conhecido o versículo, mas ela sempre nos dá coisas novas. Ela sempre, a gente extrai alimento, a gente extrai iluminação, brilho. A gente começa a enxergar de um ângulo diferente. Por isso a palavra de Deus, ela é viva. Por isso que ela é eficaz. Por isso que ela é penetrante, como espada de 2 gumes, que ela corta, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Por isso ela é viva. Por isso que você é iluminado por ela. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pai, pelo precioso nome de Jesus, te pedimos que a tua glória possa estar neste lugar. Pedimos as tuas misericórdias para que possamos ser alcançados através da tua palavra, para que a gente possa ter o entendimento, o discernimento de quem somos nós, de quem tu és. Então, Senhor, nesta oportunidade, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. A gente vive num tempo onde a gente tem expectativas para bom, para ruim. Depende daquilo que eu acredito. Quando aqui fala expectativa, revela fé, ela revela aquilo que eu acredito. Tem gente que tem expectativa que nada vai dar certo. Ele acredita que nada vai dar certo. A expectativa revelou esse tipo de fé. Outros acreditam que vai dar tudo certo. Esta expectativa, ela revela a fé daquilo que a gente espera e atrai aquilo que a gente espera. Depende muito de cada um de nós. A Bíblia Sagrada, ela é uma ferramenta, ela é alimento, ela é uma espada. E eu preciso saber manuseá-la, conhecê-la. Revela Deus, revela Jesus Cristo. O tema central da nossa vida é Cristo. A gente se inspira em homens da Bíblia como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo, como Pedro, como Timóteo. Mas o tema central é Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar em quem Deus é, em quem Jesus é. E nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Precisamos ter uma expectativa que gere fé em Cristo, para que eu seja atraído naquilo que eu desejo e necessito. Jesus, sendo Jesus, ele enfrentou vários desafios. Desafios de perseguição, desafios dele trazer uma resposta, uma solução. E há um trecho na Bíblia que fala sobre um episódio, melhor, 2 episódios, quando
havia um homem que a sua filha estava muito doente, Jairo. E ele foi buscar o seu último recurso. Foi buscar Jesus. Foi ao encontro dele, para ver se revertia o quadro. Havia uma expectativa na vida de Jairo que lhe gerou fé, e ele estava sendo atraído por aquilo que ele desejava. Mas essa expectativa, ela foi ameaçada. Por quê? Porque havia no caminho uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica, em que ela, segundo a Escritura, ela gastara tudo que ela tinha, e a sua doença ela não melhorava, pelo contrário, ela piorava. Ela estava debilitada, fragilizada, enfraquecida e com pequena expectativa. Mas a expectativa dessa mulher, ela se renovou quando ela percebeu que quem passava próximo aonde ela estava era o homem chamado Jesus. E ela disse: eu vou fazer o que eu puder, mas eu preciso tocar pelo menos na orla. Orla é embaixo do vestido dele. E havia uma multidão que apertava, mas essa mulher, com toda a sua debilidade, mas com uma expectativa renovada, ela percorreu, entranhou-se entre a multidão e, de uma forma sutil, tocou seu dedo na orla do vestido de Jesus. No momento que ela tocou, Jesus parou. E Jesus perguntou: quem é que me tocou? Aí Pedro diz assim: Senhor, quantos estão te tocando? Você está apertado aqui, está todo mundo aqui, um tumulto tremendo. Disse: não, alguém me tocou diferente. O que eu entendo? Não é só estar nele, perto dele. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso ter a expectativa de que ele vai mudar aquilo que eu estou vivendo. Não adianta eu estar dentro de um espaço onde Jesus está, se eu não tiver nenhuma expectativa nele. Essa mulher tinha essa expectativa, ela tocou e a virtude saiu. Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não é estar perto, é você tocar naquilo que Deus quer fazer. E aquela mulher, não conseguindo se esconder, porque ela estava tão abismada, tão chocada por aquilo que ela tinha recebido, porque imediatamente a sua hemorragia estancou, e ela ficou empolgada, tentando se segurar, mas as pessoas estavam vendo que aquela mulher estava com um comportamento diferente. Então ela não teve outra alternativa e chegou até Jesus e disse: Senhor, eu estava sofrendo de uma doença terminal, eu gastei tudo que eu tinha, eu não consegui nada com aquilo que eu fiz, tratamento que eu fiz, mas eu, no meu coração, disse: se eu tocar, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ele disse: mulher, vai, a tua fé te salvou. Como é que você está perto de Jesus? Pronto para tocá-lo? Pronto para ser alcançado pela palavra de Deus na sua vida? Ou você só tem a Bíblia, mas ela não alcança você? E nesse intervalo, Jairo, ansioso, na expectativa de que Jesus fosse até a casa dele, chegaram alguém lá da casa e disse: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de falecer.
Só que ouviu Jesus esta palavra e disse: Jairo, não temas, ela vai levantar. E qual é a sua expectativa? Quando alguém diz para você que não tem jeito, que nada vai dar certo, qual é a sua expectativa? Você não pode se afastar da expectativa do que a palavra diz. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não posso abrir mão da minha expectativa por aquilo que falam, por aquilo que dizem. Eu não posso abrir mão da promessa de Deus. Então Jesus foi até a casa de Jairo, porque Jesus, ele não se programou para o velório da filha de Jairo. Ele se programou para o milagre que ia acontecer. Como é que estão as suas expectativas? Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe de sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quais são as suas expectativas? O que passa no seu coração? O que passa na sua mente? Vai dar certo ou vai dar tudo errado? O que as suas expectativas estão atraindo? Aquilo que Deus pode fazer ou aquilo que você acha que nada vai dar certo? Tem um personagem bíblico também, tem vários personagens, eu vou citar só alguns, que tinha uma expectativa de fazer o que precisava ser feito sem saber o porquê estava fazendo, mas simplesmente porque ele ouviu e obedeceu. Noé, quando Deus falou assim: constrói uma arca porque eu vou mandar chuva, muita água. Primeiro, nunca havia chovido na terra. Noé não sabia o que era isso. Ele disse: a raça humana vai desaparecer. Então Noé, seus mais de 100 anos construindo uma arca. Naquele tempo vivia muito, agora vive-se muito pouco. Só tem um homem que é mais velho do mundo, ele está com 178 anos, todo encurvado. Ainda tem alguém com 178 anos na terra, mas ele está mais encurvado do que ele foi encolhendo. A pessoa vai envelhecendo, vai encolhendo. Ele disse, o apóstolo Pedro, ele relatou sobre Noé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 diz assim: os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Ei, quais são as suas expectativas? Você está pela maioria ou você está pela minoria? Noé, era ele e a sua família. A expectativa, ele disse: não, eu vou fazer, porque não sei o que pode acontecer, mas eu vou construir. Muitos ou quase todos estavam ali, estavam fazendo com que ele desistisse, chamando-o de louco. O que você vai fazer? O que você está falando? Você está dizendo coisa com coisa. Mas Noé, ele tinha uma expectativa de que ele não ia morrer afogado, mas ele ia ser salvo das águas. Quais são as suas expectativas por aquilo que você está enfrentando? Davi, o pequeno Davi, que era desprezado pelos seus irmãos porque ele era um bastardo,
ele não convivia com os seus irmãos, ele vivia no campo, apacentando. Ele estava trabalhando junto com um serviçal, por ele ser bastardo. Davi nunca sentara na mesa do seu pai, Jessé. Ele estava lá na condição de bastardo, mas ele era dedicado. Ele fazia tudo o que tinha que ser feito. Ele zelava. Ele matou um leão, matou um urso para defender as ovelhas do pai dele, mesmo ele sendo desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Davi estava lá, fez o que tinha que ser feito. E quando Davi foi levar alimento para os seus irmãos que estavam lá próximo ao campo de batalha, ele viu um movimento, ele não sabia de nada. Davi estava ali, é como se não tivesse, ele não sabia de nada. O que está acontecendo? Tem um gigante aí chamado Golias que está desafiando alguém para enfrentá-lo, dizendo que se vencê-lo se tornarão escravos, mas se perder, nós nos tornaremos escravos dele. E aí Davi perguntou: o que recebe aquele que vencer? Aí vai casar com a filha do rei. Ele falou: opa. Davi ficou empolgado. Ele disse: eu vou enfrentar esse homem. Davi tinha 1,5 metro, 1 metro e pouco. O homem tinha 3 metros, o dobro. Por 40 dias, Golias desafiava o próprio exército de Israel. Ele disse: eu quero que surja alguém de vocês que me enfrente. Se esse que me enfrentar me vencer, nós todos iremos servi-los. Mas se eu vencer, vocês vão nos servir. Vocês vão ser escravos nossos. E por 40 dias ele atormentava aquele exército. Cadê o homem para me enfrentar? Vocês não são de nada. A expectativa daquele exército é que eles estavam começando a pensar assim: nós vamos ser escravos dos filisteus. Porém Davi chegou. Davi sem nenhuma expressão. Era ruivo, tinha uma boa aparência, mas não tinha expressão de guerreiro. Davi nunca foi um guerreiro. Davi foi um apacentador de ovelhas. Disse: eu vou enfrentar esse gigante. E a Bíblia Sagrada fala que ele pegou uma funda e 5 pedrinhas e utilizou só uma. E quando Golias o viu, disse: você que vai me enfrentar, eu vou pegar você e vou dar para as aves do céu. E aí Davi disse: você vem a mim com lança, varapau, seja o que for, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você já sabe a história. A expectativa de Davi não era para ser morto pelo gigante, mas para matar o gigante, para alcançar a vitória. E aqui está lá escrito em 1 Samuel 17:37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor o contigo. E o Senhor foi com ele. Quais são as suas expectativas daquilo que você está se deparando, você está enfrentando? Os desafios que você está enfrentando, quais são as suas expectativas? Que vai dar certo ou não vai dar certo? Jesus, voltando à pessoa de Jesus, ele estava convidou seus discípulos para atravessar o mar. E aí Jesus foi descansar. A gente fala assim, tem gente que trabalha sem falar: não posso parar. Jesus parou. Jesus descansou. E você? Você tem que descansar. Você tem que ter um tempo de descanso. Jesus descansou, estava dormindo. E aí levantou-se uma tempestade. A tempestade foi intensa, inesperada. Os
pescadores que estavam ali, Pedro, Tiago, eles não esperavam que levantasse aquela tempestade. E aí eles ficaram assustados e aí foram despertar Jesus. Jesus, nós estamos perecendo, acorda. Jesus lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 27, maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este que pode até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Você sabe quais são as suas expectativas? Você sabe quem é Ele? O que Ele é capaz de fazer? Eu já ouvi muita gente me dizer assim: mas eu sei que Deus é poderoso, mas o meu problema é muito sério, não vai ter jeito. Essas são as suas expectativas? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu espero, segundo o poder que opera, o poder da fé, o poder daquilo que eu creio, o poder da expectativa. Ele vai fazer, Ele vai responder, Ele vai solucionar, Ele vai dar a direção. Quais são as suas expectativas? Alguns se programam para a derrota e alcançam por falta de fé, por falta de coragem. Outros, eles se programam para a vitória e conquistam essa vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos de 37 até o 39, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quais são as suas expectativas? Você crê que nada pode separar daquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem essa expectativa? O que está atraindo você? A sensação de derrota ou a resposta de Deus para a sua vida? Quais são as suas expectativas? O que você pensa que pode acontecer amanhã? O que pode acontecer com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa? Quais são as suas expectativas? Saiba que a nossa mente, aquilo que a gente programa, as nossas ações, elas farão acontecer. E é na mente que se constrói a vitória ou a derrota. Por isso que eu preciso criar essa expectativa. Ela é na mente. É a minha mente que eu construo. Quando o diabo ele tenta o homem, a mulher, ele tenta aqui, ó, para você criar uma expectativa de derrota. Ele não está se importando com os seus bens. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Ele quer mudar as suas expectativas. Então ele atenta aqui. Ele começa a derrotar o homem aqui. Mas a vitória também é por aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu preciso ter a minha expectativa aqui, ó. Minha vitória está aqui, ela começa aqui. Ela não começa na minha ação, ela começa no meu pensamento, na minha razão. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter esse entendimento daquilo que eu espero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. É através daqui. Não, Deus vai me dar vitória. Eu não sei, Deus vai me dar direção. Saiba que a fé é o alinhamento da expectativa àquilo que Deus disse através do apóstolo Paulo
na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem você tem crido? Quais são as suas expectativas? Aquilo que você programa, aquilo que eu programo, será a realização do que você espera. Deus quer nos abençoar, quer mover a nosso favor, mas precisamos ter a certeza absoluta de que Deus está conosco e vai mover o impossível por nós. Ele é poderoso, mas eu preciso ter essa expectativa, gente. Você precisa ter essa expectativa. Não podemos viver como a onda do mar, cheio de dúvidas, cheio de indecisões, que vai de um lado para o outro. O apóstolo Tiago, ele escreveu isso, Tiago capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, peça porém com fé, não em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a dúvida é uma semente demoníaca, maligna, que ele coloca no seu coração. Ele semeia a dúvida, porque ele sabe que o diabo conhece a Bíblia. Talvez você e eu não conheçamos tanto quanto ele, mas ele conhece a Bíblia. Ele sabe que a dúvida do homem impede desse homem ser alcançado. A Bíblia está recheada de expressões que falam assim: peça com fé, não duvidando. Eu preciso extrair do meu coração a dúvida. Eu preciso buscar as minhas convicções, as minhas certezas, e através das Escrituras Sagradas. Porque o diabo, ele semeia sempre a dúvida, para eu ser o próprio impedimento da resposta de Deus para a minha vida. Tem tanta coisa que acontece que a gente vai dizer: meu Deus, por que não está dando certo? Dúvida. Não. Ainda que as coisas não deem certo hoje, mas você não pode deixar a dúvida predominar no seu coração. Você precisa ter certeza, no momento certo Deus vai mudar essa situação. Eu preciso ter essa expectativa. Eu preciso confiar em Deus, acreditar no que Ele é poderoso para fazer. Saiba que a fé nos programa para milagres. A fé nos programa para isso. No João, capítulo 11, tem uma história, a história de Jesus, quando o amigo de Jesus morreu, Lázaro. Jesus estava viajando, cumprindo a sua missão, recebeu a notícia, mas ele disse: agora eu não posso voltar, eu preciso prosseguir, concluir aquilo que eu me propus a fazer. Na volta eu vou lá acordar o Lázaro. E passaram-se 4 dias até Jesus voltar. E quando Jesus voltou, Lázaro já estava sepultado por 4 dias. A expectativa que eles tinham da chegada de Jesus, ela se esvaziou. Jesus não veio a tempo e Lázaro morreu. Quantas vezes a gente tem essa expectativa: ah, o Senhor não respondeu, parece que nada vai dar certo.
Porém, Jesus sempre chega no momento certo. Sempre há um propósito de Deus na vida da pessoa, que outros vão ser alcançados. Deus não está só querendo abençoar você, mas alcançar todos através daquilo que Ele vai fazer com você. No versículo 39, Jesus, já tendo diálogo com Marta e Maria, Ele ordenou que tirassem a pedra. Mas Marta, irmão do morto, ela interpelou e disse: Senhor, já cheira mal, 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres você verás a glória de Deus? Se você tem expectativas de que não tem mais jeito, mas se você crê na palavra de Deus, se você crê, Deus vai manifestar a glória dele, e aquilo que já está perdido pode ser resgatado, pode ser ressuscitado, porque Deus, Ele é poderoso. Mas eu não posso mudar as minhas expectativas. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele ainda não tinha dito nada para Lázaro, e depois ele disse: Lázaro, sai para fora. O Deus a quem você serve, que eu sirvo, é um Deus que ressuscita causas perdidas. Mas eu preciso manter a minha expectativa. Eu preciso manter a minha expectativa por aquilo que eu quero, por aquilo que eu necessito. Em sua busca por um milagre, lembre-se que Jesus está pronto para nos ajudar. Mas o maior milagre, a maior expectativa que eu preciso ter, é a minha salvação. Ele veio para salvar. Paulo, escrevendo a Timóteo, do seu capítulo 1, versículo 15, ele disse assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo disse: e eu sou o principal. Paulo tinha convicção que Deus faz muitas coisas, mas o principal é a salvação. A salvação é tudo, é o princípio de tudo. Num certo momento em que Jesus estava com os escribas, com os fariseus, e ele foi indagado, ele trouxe, porque os fariseus e os escribas estavam achando que não precisava. Não, isso a gente não precisa, a gente não precisa ser, não. Mas Jesus respondeu dizendo assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a melhor coisa que você pode fazer é você viver uma vida de arrependimento. A salvação é isso aí, é viver uma vida de arrependimento. Essa é a maior expectativa. O salmista, para a gente fechar, o salmista, ele falando sobre a salvação, o salmista, ele falando sobre a salvação, lá no Salmo 62, versículo 1, verso 2, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Essa é a expectativa que eu preciso viver e você precisa viver. Dele vem a nossa salvação. A nossa salvação não vem de nada, de um lugar, ninguém pode salvar, só Jesus pode salvar. E o salmista disse: dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Viver com Cristo
Não é que você não vai ter problemas. Não, já viver com ele já é problema. Você já vai ter problema, que as pessoas muitas não vão aceitar. Às vezes até da própria família. Você não aceita. Mas a expectativa é maior. Eu não posso abrir mão dela. A salvação em Cristo. Cristo é a razão de tudo. Cristo é a causa, a misericórdia dele, o amor dele. Você está aqui hoje, saiba que você e eu, nós estamos aqui por merecimento. A gente merecia morte. A gente merecia a morte de cruz. A gente merecia sofrer, padecer sob os auspícios da escravidão. Mas Jesus veio. Ele comprou, pagou um preço, mudou a nossa história, salvou a nossa alma. E hoje eu e você podemos ter expectativas de Deus nos dar resposta para muitas coisas, mas a principal já aconteceu. Ele salvou a nossa alma. Ele salvou a nossa alma. Essa é a expectativa maior que eu preciso ter, que você precisa ter. Jesus é o autor e consumador da fé. E Ele quer nos conduzir para a vitória. Mas eu preciso ter Ele como o autor da minha fé. Eu preciso confiar na graça de Deus. Perseverar na fé. Vendo a mão de Deus se manifestar poderosamente na nossa vida, na sua vida. Quantas coisas Deus faz, quantas coisas Deus nos alcança, mesmo com expectativas totalmente contrárias. Todas essas experiências contadas da Bíblia Sagrada teve um objetivo: glorificar a Deus. Esperemos em Deus. A dúvida nos engana com desculpas. Não tenha dúvida. Espere nele. Ele é poderoso para fazer. Está difícil para você, para ele não. Para você estar na esfera do impossível, para ele não tem nada que seja impossível. Agora depende da sua expectativa. Quando Jairo ouviu dizer: não a importune mais, porque ela já morreu, Jesus disse: não temas, crê somente. Eu digo para você, está uma situação impossível, não temas, crê somente, porque Ele continua o mesmo. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e veja quais são as suas expectativas. O que você espera dele? O que você espera do Senhor? Você quer um milagre? Precisa de um milagre? Se você já tem o maior milagre, que é a salvação de Cristo, você pode alcançar outros, ressuscitar situações, resgatar. Quais são as suas expectativas? O que você quer atrair? Fracasso ou vitória? Paz ou angústia? Coloque as suas duas mãos, por favor, sobre o seu peito. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra, Senhor, te louvamos porque a Tua palavra é a verdade. E aquilo que o escritor aos Hebreus deixou registrado, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a confirmação daquilo que não se vê. Então, Senhor, ajuda-nos a crer mais em Ti. Acrescenta a nossa fé, para que nós possamos não permitir que a dúvida nos afaste do milagre, da resposta de Deus. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós lhe rendemos graça. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família aqui representada, aqueles que estão presentes e aqueles que estão ausentes. As razões só Tu sabes, nós não sabemos, mas nós Te pedimos que Tu os alcance aonde eles estiverem, que o Senhor possa ser glorificado na vida dessas pessoas. Se tem alguém que está impedido de vir por angústia, por depressão, por medo, por desânimo, porque tem expectativas ruins, contrárias, Senhor, mova com a Tua mão poderosa, e que ela possa ouvir de alguém vinda de Ti e lhe diga: ainda há esperança para a árvore cortada. Deus, Tu és poderoso e nós te louvamos porque Tu és poderoso, mas o principal é que Tu és o nosso Salvador e Senhor da nossa alma. Te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos pela semana que findou, pela semana que está se iniciando, e que nós possamos estar aqui de volta amanhã às 19 horas na reunião de célula, e que essa semana seja uma semana diferente, uma semana em que as nossas expectativas possam atrair vitória, resposta, direção da parte de Deus para nós. Senhor, em tudo, Senhor, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: